Boa noite a todos. Estamos agora começando mais uma transmissão online nesse domingo. Para nós é um prazer, um privilégio poder estar participando com os irmãos deste culto. Então, o nosso desejo é que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, que vocês possam estar todos em segurança e que nesse momento nós possamos celebrar juntos ao nosso Deus, cantando louvores a Ele e recebendo também mais da Tua palavra. Tua presença eu quero mais, entrego minha vida a Ti. Tua presença vida traz, meu coração se alegra em Ti. Meu coração se alegra em Ti. É melhor passar um dia em Tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. És minha força bem presente para sempre, e para sempre Te adorarei. Tua presença eu quero mais, entrego minha vida a Ti. Tua presença vida traz, meu coração se alegra em Ti. Meu coração se alegra em Ti. É melhor passar um dia em Tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. És minha força bem presente para sempre, e para sempre Te adorarei. Confio em Ti, Tu és meu Deus, minha luz e proteção. Entrego a Ti minha gratidão, contigo eu quero estar. É melhor passar um dia em Tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. És minha força bem presente para sempre, e para sempre Te adorarei. É melhor passar um dia em Tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. És minha força bem presente para sempre, e para sempre Te adorarei. Olá, estamos começando mais um ano e temos notícias, algumas boas, outras nem tanto, e entre elas a respeito do falecimento da irmã Raquel Barcelos. Ela faleceu na madrugada de sexta para sábado. O funeral foi aqui na nossa igreja e o sepultamento no cemitério da Paz. Então não tivemos a nossa celebração normal hoje pela manhã por conta disso, e estamos fazendo a celebração online adaptada também hoje por conta disso. Mas dia 12, na quarta-feira, já teremos nosso encontro de oração. O plano também já é seguir celebrando na quinta-feira, dia 13, voltando aos poucos e entrosando o grupo novamente, tendo os facilitadores e tudo isso. No dia 16 teremos o encontro com os motociclistas às 9 horas. Então não será o motoculto, será aquele café e encontro com os motociclistas. No próximo domingo, então, dia 16, às 9 da manhã. Entregaremos o nosso terceiro compromisso de cestas básicas para os motoentregadores e também para
os motoristas de aplicativo, que nos comprometemos por 3 meses em ajudá-los com cestas básicas. Então esse é o nosso terceiro encontro com essa atividade também a mais, o que nos alegra bastante. No dia 16 nós teremos a Ceia do Senhor. Teria sido nesse final de semana, mas achamos melhor transferir para o dia 16, em que teremos um encontro mais tranquilo e dentro da normalidade das nossas celebrações. E a nossa Assembleia Regular será no dia 28, sexta-feira. Estaremos nos encontrando para decidirmos juntos aquilo que diz respeito ao dia a dia nós como igreja aqui nesse lugar. Nós vamos também entregar agora dízimos e ofertas. O número das contas vão aparecer na tela aí na sua casa. Você pode anotar ou já fazer direto uma transferência honrando ao Senhor. E eu quero agradecer aos que fizeram isso de maneira muito generosa durante o mês de novembro e dezembro. Passamos uma situação difícil e diferente e não foi fácil, mas atravessamos essa fase e precisamos continuar mantendo a nossa fidelidade e a nossa generosidade junto a Deus, como gratidão por tudo que Ele tem nos dado como vitórias também. Então faça isso, honre ao Senhor e seja igreja conosco. Um bom ano para vocês, iniciando essa nova fase da nossa vida como igreja também. Deus te abençoe. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Na minha vida se
revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Boa noite, igreja, graça e paz. Nosso momento de intercedermos, de orarmos uns pelos outros. A nossa devocional está em Salmos 95, verso 7 a 9, que assim diz: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Amém? Davi foi um dos primeiros a associar a figura do pastor com o cuidado e a provisão de Deus. Se nós somos como ovelhas e desejamos ser conduzidos para a vida eterna, então nada melhor que o próprio Criador para nos guiar. Os caminhos tortuosos desta vida jamais irão impedir o nosso bom pastor de cumprir a sua tarefa. Se permanecermos nele, ele fará todo o necessário, o possível e o impossível, milagres, sinais e maravilhas. Assim como ele fez quando conduziu o povo durante a saída do Egito, estamos a caminho da nova terra, vivendo neste deserto, apenas por um momento, e logo alcançaremos a vida plena e abundante de Deus. Amém. Que palavra linda, que palavra encorajadora, que palavra abençoada. Eu queria que neste momento você me ajudasse em oração por algumas vidas que necessitam de um milagre, necessitam do agir do Senhor, vidas que estão passando por lutas, que estão atravessando um deserto, vidas que precisam de nós, como a família e a igreja, intercedermos por estas vidas, por estas pessoas. Vamos orar pela família da nossa querida Raquel Barcelo, que Deus a levou. A igreja toda do Ferreira está muito entristecida com a partida dela, mas sabemos que Deus a escolheu, Deus teve um propósito para a vida dela aqui nessa terra e que Deus fez o melhor para ela. Ela neste momento está com o Senhor. Vamos orar também pelos familiares da Jussara Mendes, ela também perdeu seu pai. Que Deus esteja ali consolando o coração da Jussara, confortando o seu coração, enxugando as suas lágrimas. Vamos orar também pela nossa querida Marina Meleiros. Amanhã ela vai dar à luz ao pequeno Rafael, que ela tenha um parto tranquilo, um parto abençoado, que o Rafael venha com vida, com saúde, trazendo muita alegria para a família Meleiros. Vamos orar também pelos doentes da nossa igreja. Tantas pessoas doentes, tantas pessoas contaminadas com a Covid, aí com essa nova gripe, com este novo surto de gripe, né? São vários os nomes, eu não vou me recordar de todos, mas eu posso me lembrar aqui da nossa querida Beth, do Lúcio, da mãe da Beth, a dona Itaíde, que está inclusive hospitalizada, a Cecília, a Daiana Meleiro, a Sara, o Eduardo, a Kelly e o Fábio Leite, pessoas queridas, né, que estão aí passando por este momento de enfermidade. Vamos orar também pela Carol. Ela é prima da Lucignore, ela mora lá nos Estados Unidos, lá em Miami. Ela está precisando de uma cirurgia com uma certa urgência. Que o Senhor
traga ali a cura sobre a vida da Carol, fortaleça ali o coração da mãezinha dela, da Rosana, para que juntas elas possam também atravessar por essa dificuldade. Você que está agora nos assistindo, você que está conectado aqui com a nossa igreja, eu queria que você fechasse seus olhos, que você lembrasse lá daquele povo, né, quando atravessou ali aquele deserto, com espírito de murmuração, e que Deus deu a eles toda a provisão necessária. E quantas das vezes a gente lê a história e a gente não a usa, né, na nossa própria vida? Quantas vezes Deus está te ajudando, te abençoando, te colocando pessoas boas, acampando anjos ao seu redor, e você está aí murmurando com espírito de murmuração, com coração endurecido, com coração entristecido? Então a nossa oração vai ser nesse sentido, que Deus não permita que tenhamos um coração endurecido, que possamos reconhecer a boa mão do Senhor em todos os segmentos da nossa vida. Seja mais grato, agradeça mais, cultive mais o amor. A vida é um sopro. Feche os olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada pela semana que está se iniciando. Eu coloco este irmão e esta irmã, Pai, que neste momento está orando no Teu altar. Tome, Pai, cada um no Teu colo de amor. Tome, Pai, cada pedido, cada súplica, cada clamor. Eu peço que em nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja com a mão estendida para amparar a cada um que neste momento precisa de uma porção dobrada do Teu amor. Seja no campo da saúde, porque está com enfermidade, com alguma doença, seja no campo da provisão financeira, porque está desempregado, está lhe faltando os recursos necessários à sua subsistência, seja, Pai, na área espiritual, na área relacional, com o cônjuge, com os filhos, com parentes, no local de trabalho. Eu não sei qual é a necessidade do Teu povo, mas o Senhor é um Deus que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo vê, que tudo sente. O Senhor pode, Pai, agora neste momento, mudar a história desta pessoa que neste momento está clamando, a história dessa pessoa que neste momento está orando comigo. Pai, eu peço também que o Senhor traga consolo, que Teu Espírito Santo venha confortar tantos corações enlutados, tantas pessoas que tiveram entes queridos que vieram a falecer, essa tragédia que ocorreu lá em Minas. Pai, ó Senhor, guarde aqueles familiares que perderam seus entes queridos. É tão triste, Pai, pessoas no momento de lazer, de alegria, e num piscar de olho, Pai, tudo se acaba, tudo termina. Console, conforte, traga conforto a cada um daqueles corações. As pessoas doentes da nossa igreja, Pai, não deixa que nenhum filhinho seu seja contaminado. Guarde as grávidas da nossa igreja, guarde os idosos da nossa igreja, guarde o nosso pastor, guarde a saúde dele. Acampe seus anjos ao redor do nosso pastor, não permitindo, Pai, que ele venha a contrair nenhum tipo de enfermidade. Precisamos dele para conduzir este rebanho, Pai. Pai, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor traga conforto aos nossos corações. Eu peço que em nome de Jesus, Pai, o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, os tapões dos nossos ouvidos, para que possamos contemplar dia após dia o Seu agir em nossas vidas. Esta é a oração que faço agradecida e rendida no santo e amado nome de Jesus. E todos aqueles que creem, digam amém. Amém, e eu creio. Fiquem agora com a palavra, que a palavra possa cair como uma boa semente no seu coração, germinar e vir a dar bons frutos. Boa noite a todos, seja bem-vindo na nossa igreja, tanto de forma presencial como online, mas hoje especificamente nós estamos online por conta de algumas dificuldades que nós tivemos que
nos adaptar para esse final de semana de uma maneira diferente, mas na próxima já queremos estar normalmente de forma presencial nos 2 horários, apesar de transmitirmos também as nossas celebrações. Mas seja bem-vindo ao nosso estudo de Atos com o tema O Propósito de Atos. Por que é e foi narrado de forma tão intensa o livro de Atos. A autoria do livro é descrita logo no início através de Lucas. Então, como se fosse uma continuação do Evangelho, agora narrando de forma detalhada como começou a igreja, o tipo de pregação que era feita na igreja, o tipo de convívio que a igreja tinha desde o início com a comunidade, o efeito da igreja na vida da comunidade e tudo mais, como isso começou. E isso começou, eu vou me deter principalmente no capítulo 2, quando o poder do Espírito Santo foi derramado de forma específica sobre os discípulos que estavam reunidos todos juntos. Na ocasião eram 120 discípulos que foram tomados poderosamente pelo poder do Espírito Santo, iniciando assim a multiplicação da igreja. O texto de Atos capítulo 1, versos de 1 a 13, eu quero ler com vocês, para que vocês acompanhem a narrativa e a descrição do inicial do desenvolvimento da igreja. Diz assim, Atos 2, de 1 a 13. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som de vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígida, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então esse foi o cenário que descreveu um momento específico do derramamento do Espírito Santo sobre os 120 que agora eram contados como o início da igreja. Na vez anterior que eles foram enviados a fazerem um trabalho, a pregação do Evangelho, Jesus pessoalmente os comissionou com poder, mas agora eles tinham o poder morando neles, no próprio coração e na vida de cada um deles. Pessoalmente, o poder de Deus revelado através deles, através do Espírito Santo. Isso aconteceu em Pentecostes. Pentecostes era um período de festa, e conhecido também como Festa das Semanas, Festa da Colheita ou Primícias, celebrada 7 semanas depois da Páscoa. E é interessante que uma das coisas mais marcantes dessa Festa da Colheita era a dedicação das primícias do que era colhido, e eles tinham grande satisfação e convicção de que isso seria motivo de bênção para a vida deles e para as próximas colheitas, separar aquilo que
primeiro para o Senhor, e depois então eles teriam naturalmente aquilo que eles precisavam ser acrescentado na sua vida, no dia a dia. Vamos pensar um pouco na questão do batismo com o Espírito Santo em si. No dia de Pentecostes, os discípulos esperavam em Jerusalém, porque eles foram instruídos por Jesus especificamente a fazerem isso. Isso está em Atos capítulo 1, versos 4 a 5. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. E esse batismo então é descrito aqui em Atos capítulo 2, dos versos 7 a 11. E a ilustração ou a forma visual para acrescentar convicção de que algo especial tinha acontecido, Deus fez essa manifestação através do som de vento, através da visão do fogo e através da linguagem de novas línguas. Foi a maneira como Deus decidiu ilustrar que aquela promessa que eles esperavam havia chegado. Então, um som de vento, um fogo como labaredas, como línguas que pousou em cima de cada um dos 120, agregando poder de Deus à vida deles, e também a manifestação de uma linguagem que não era a linguagem materna deles, mas sim de pessoas que estavam ali reunidas também para a festa do Pentecoste ou das colheitas, em que vinham pessoas de todos os lugares, como vimos há pouco em Atos capítulo 2 também. Todos os lugares vinham pessoas e todos eles precisavam conhecer o poder que agora estava à disposição. Antes, não. Como dito em João capítulo 1, Jesus pessoalmente tinha vindo para os que eram seus, ou seja, para os judeus, um povo específico. Mas a grande novidade no Pentecostes era que agora todos poderiam não só ouvir a mensagem na sua língua, mas crer e ser transformados por essa mensagem. E é o que é estendido a nós até os tempos de hoje. Nós não temos apenas a oportunidade de ouvir essa mensagem do poder, mas também de sermos transformados por essa mensagem. E se ouvimos e não somos transformados, é porque não cremos, não damos crédito a isso como verdade na nossa vida pessoal. E é assim que Deus espera ver a mensagem sendo proclamada, aceita e causando transformação em nossos dias, nos tempos de hoje, para que a igreja continue vitoriosa, para que a igreja continue se multiplicando. Naquela ocasião, passou de 120 para 3.000. E nós temos também uma tarefa de não só receber uma mensagem, mas de crer na mensagem e permitir que ela transforme a nossa vida ao ponto de que isso traga multiplicação para a igreja. E se não tem acontecido isso de forma sobrenatural, é porque não tem havido o sobrenatural de Deus também na nossa vida. Nós não temos permitido que esse espaço tome a proporção devida em nós, pessoalmente, para que pessoalmente proclamemos o Evangelho com a mesma autoridade e poder que naquela época. Os cristãos ficaram cheios do Espírito Santo e de um poder renovador de Deus. E começou a transformação. E essa transformação sempre começa de dentro para fora. E não como hoje, muitas vezes é anunciada, de fora para dentro, mudando aspectos da nossa vida diária, como um novo emprego, um carro bonito, uma casa nova, uma vida nova no sentido de coisas que são agregadas no nosso dia a dia. Muitos têm prometido isso para a igreja que se encontra com a mensagem do poder nos tempos de hoje, um poder limitado ao poder pessoal, mas quando esse poder é sem limites da parte de Deus em nós, ele alcança muito mais áreas, ele não tem limites para a transformação da nossa vida
e não apenas para nos dar coisas e acrescentar riquezas ou coisas semelhantes a isso no nosso dia a dia. O poder que nós recebemos pela mensagem é para a vida e vida eterna, e não só para um período de satisfação da nossa vida aqui nesse mundo. O Espírito Santo ainda trabalha na vida dos cristãos hoje, transformando, curando as suas feridas, fortalecendo para serem testemunhas de Jesus e capacitando para fazer a obra de Deus no mundo. E a principal característica de quem está cheio do poder de Deus é o poder manifesto através do desejo da pregação do Evangelho. A pessoa cheia do poder do Espírito Santo não consegue se conter, ela quer anunciar, ela quer dizer das obras que Deus realizou na vida dela para a vida eterna, obras que começaram de dentro para fora, como disse há pouco. E isso cria testemunhas vivas andando nesse mundo para a expansão da igreja através do testemunho, através das obras que são manifestas na vida de quem crê. Um dos resultados claros dessa transformação do poder do Espírito Santo é a vida do próprio apóstolo Pedro, que lá em Lucas capítulo 22, versos 54 a 62, o que ele fez foi, ele negou que tivesse conhecido a Cristo. Ele não só negou a Cristo, mas que ele disse que não tinha eu nem conheço esse de que vocês estão falando. E esse mesmo Pedro, depois dessa língua de fogo pousando sobre a sua cabeça, começou a pregar com autoridade e poder e testemunhar desse poder. E ele é um dos principais personagens de Atos dos Apóstolos, juntamente com Paulo, que também foi tomado pelo poder e teve a sua mensagem de vida transformada pela presença do Espírito Santo. E quando nós experimentamos esse poder de Deus em nossa vida, nós também não conseguimos guardar apenas para nós as boas novas do Evangelho, ou a salvação através de Cristo, salvação em vida eterna que só Cristo pode dar. Quero compartilhar aqui com vocês um trecho da pregação de Pedro, para que a gente perceba o roteiro das mudanças na vida de Pedro que aconteceram pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, a partir do verso 22, versos 22 a 24, o trecho que para mim é bem marcante, ele diz assim: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Isso está claro também no Salmo número 16, que Davi fala a respeito que a morte não poderia deter a vida de Cristo. E também faz referência que no sepulcro o corpo dele não apodreceria. E realmente isso não aconteceu, porque ele não ficou no sepulcro. Ele ressuscitou antes que tudo isso acontecesse. Pedro não tem receio. O Pedro que antes negou a Cristo, até mesmo conhecê-lo, ele não tem receio de agora confrontar a multidão com sua iniquidade. Aqueles que mataram a Cristo eram os mesmos que gritaram Hosana quando Jesus entrava em Jerusalém montado num jumentinho. Foi a mesma multidão que gritou Barrabás, escolhendo um ladrão no lugar de Cristo. E também depois crucifica-o. A mesma multidão teve esses 3 momentos e todos eles foram derrotados
pela missão de Cristo a todos nós. A iniquidade foi frustrada pela ressurreição e a cruz não foi uma condenação que os humanos impuseram sobre Cristo por uma escolha pessoal, mas foi a chave do plano divino para a salvação e vida eterna de todos nós. Porque no momento em que a iniquidade de cada um de nós estava sobre Cristo, ele venceu a morte. E não ficou pregado na cruz, não ficou detido no túmulo. Ele saiu de lá. E o livro de Atos começa narrando exatamente isso. O período que Jesus passou com a igreja, ainda de 40 dias após a sua ressurreição. E quero concluir dizendo que a experiência de Pedro também deve servir para nós. Que o poder que recebemos de Deus é o mesmo que recebemos de Pedro. O Espírito Santo agora mora em nosso coração. Toda vez que estivermos diante da iniquidade ou da tentação para pecar, devemos nos lembrar que isso foi derrotado quando Cristo ressuscitou. E Ele está nos concedendo o poder para derrotar isso também, todo pecado e toda iniquidade. Quando estivermos diante do pecado, nós temos que nos lembrar que Jesus carregou tudo isso sobre os seus ombros. E tudo isso ficou sobre a cruz, na experiência de Cristo. E a cruz não foi uma condenação para Cristo. E também não é uma condenação para nós. Mas faz parte da chave do plano divino para a nossa vida e vida eterna. Eu vou orar agora, e se você compreende que deve colocar-se diante de Deus como alguém que precisa experimentar também do poder do Espírito para vencer a morte, para ter a experiência de ressurreição para a vida eterna, ou quando você morrer fisicamente, ou na volta de Cristo para buscar a sua igreja, e a libertação do pecado também para a sua vida. Então, se é o desejo seu experimentar isso, ore comigo agora. Diga a Deus assim: Senhor Jesus, a minha vida está aqui. Eu reconheço que esse poder não é para todos, mas para quem reconhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, para quem reconhece que Ele venceu a morte quando ressuscitou lá naquele sepulcro que o colocaram tentando detê-lo, mas nada foi possível detê-lo, assim como nada será possível nos deter, pelo poder do Espírito Santo que o Senhor quer derramar em nosso coração. Queremos e precisamos dessa autoridade para a pregação, dessa mensagem a outros que ainda não conhecem, que precisam ser salvos também. Não nos permita guardar isso dentro de nós, e que as boas novas que um dia conhecemos também seja compartilhado com outros, pelo poder e na autoridade do Espírito Santo que habita em nossa vida. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha
minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 O que tenho a não ser. Estamos encerrando mais uma transmissão online. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e nos vemos em breve. Tchau, tchau.